E aí, fez o raciocínio. Por que que eu não posso revogar um ato que gera direito adquirido? Porque você vai pensar comigo o seguinte: se é um direito adquirido, é um direito que se incorporou ao patrimônio da pessoa. Então, a administração escolhe se concede aquele direito ou tem que conceder? Tem que conceder. Ou seja, todo direito adquirido, se ele tem que ser concedido, na verdade, ele é um ato do tipo o quê? Vinculado. Perceberam um raciocínio lógico e simples? E eu só revogo um ato quando ele for do tipo discricionário. É por isso que aqui eu te disse que a revogação ela não tem um prazo limite para acontecer, salvo se aquilo já virou um direito adquirido. Porque se virou um direito adquirido, não pode vir a ser revogado, porque aquilo virou, na verdade, um ato do tipo vinculado. Eu também, continuando aqui a sequência, não vou poder revogar um ato consumado, que pode aparecer com o nome exaurido. Quem gosta do nome exaurido é FCC. Eu não posso revogar um ato consumado, um ato exaurido. Quase que não sai, travei. Por quê? Porque ato consumado é aquele que já fez tudo o que tinha que fazer. Já produziu todos os efeitos que tinha que produzir. Deixa eu dar um exemplo simples. O exemplo que eu estava dando de casamento na praia. Imagina que eu estava lá, querendo casar na praia, eu consegui uma autorização do poder público e casei na praia dia 10 de janeiro. Então, dia 10 de janeiro eu fui lá na praia, eu peguei, usei a autorização, casei na praia. Agora nós já estamos no dia, hoje é 26 de abril. Hoje é dia 26 de abril. Então, eu casei dia 10 de janeiro na praia, usei a autorização, fechei um espaço da praia, beleza. E já estou casada desde 10 de janeiro e hoje é 26 de abril. Imagina que o poder público olha para minha cara hoje e diz assim: revogo a sua autorização para casar na praia. Eu vou dizer: que autorização? Ao poder público diz para mim: aquela de 10 de janeiro passado. Eu vou dizer: minha filha, você fumou maconha estragada? Você está muito louca? Porque como é que você vai revogar uma coisa que eu já usei? Já acabou, já perdeu os efeitos. Então eu precisava da autorização para o dia 10, já passou do dia 10, eu já estou no fim de abril. Então perceba que aquela autorização é um ato consumado. Ela foi expedida para aquele dia específico. O dia já passou, ou seja, ela já fez tudo o que tinha que fazer, então não tem como eu revogar, porque o ato já está morto. É literalmente isso. O ato consumado é um ato morto. Não tem como matar morto, é por isso que eu não posso revogar. Esse eu acho que é o mais óbvio de todos. Eu também não posso revogar um ato enunciativo. Aí eu vou logo escrever uma coisa aqui para você com a lista de quais são os atos enunciativos. Decora isso daqui, ó, que eu vou escrever, que facilita. Capa. Isso aqui facilita para a sua prova. O que é capa numa linguagem simples? É certidão, atestado, parecer e apostila. São atos enunciativos: certidão, atestado, parecer e apostila. Uma coisa que você já tem que saber é: um ato enunciativo ele não cria nada. Ele simplesmente conta uma situação já existente. Olha para os atos de novo. Quando eu tenho aqui uma certidão de nascimento, é a certidão de nascimento que cria o pirraia, por exemplo? Claro que não, né? Imagina, a pessoa não precisava engravidar, não precisava ter o parto, ficar com estria. Então, é claro que não é a certidão de nascimento que criou o pirraia. O pirraia já existe. A certidão de nascimento está simplesmente contando que a criança nasceu. Não é o atestado médico que cria a doença. O atestado médico simplesmente está contando que a pessoa estava doente. Então, perceba que o ato enunciativo ele não tem o poder de criar. Ele só tem o poder de contar algo, de opinar, que no caso do parecer eu estou dando, por exemplo, a minha opinião. Professora, o que é essa apostila? É aquilo que às vezes eu ganho de um curso? Não. Apostilar é averbar. E o que é averbar? É trocar uma situação que estava registrada. Casei, registrei. Separei, averbo. Então, eu vou trocar uma situação que estava registrada. Mas perceba que todos os atos enunciativos, eles não têm um cunho de criar. Eles têm a finalidade de contar algo. Então, se a finalidade é simplesmente de contar algo, não tem como revogar. Porque se eu revogo a certidão de nascimento, o PIRAR continua existindo. Se eu revogo o atestado médico, a pessoa continua doente. Não tem como revogar a opinião de uma pessoa. Imagina, não gostei da sua opinião, vou revogar seu parecer. Pelo amor de Deus. É por isso, por se tratar de opiniões, simplesmente de contar fatos, é que eu não posso revogar um ato do tipo enunciativo. Andando rumo ao fim aqui, eu não posso revogar também o ato que integra um procedimento.
O que é um procedimento? É uma centopeia. Como assim uma centopeia? É uma sequência de atos. O seu concurso público é um procedimento, porque ele tem várias etapas. Lança o edital, abre etapa para inscrição, depois tem prova, recurso, homologação, uma licitação, procedimento. Lança o edital, tem a habilitação, tem o julgamento, tem a homologação, tem a adjudicação. Então, é uma sequência de atos. Eu penso sempre numa centopeia. Então, tem várias partezinhas que vão formar um todo. E quando você estuda processo, pode ser, por exemplo, processo civil, você estuda o seguinte, ó, em um processo, todas as etapas que vão passando, vai acontecendo um fenômeno chamado de preclusão. Preclusão é como se tudo que ficasse para trás fosse ato do tipo consumado. Então, olha a lógica. Eu estou aqui numa licitação. Ela é uma sequência de atos. Tem como eu revogar alguma dessas partes do procedimento? Não, porque senão o procedimento como um todo ele deixa de existir. E a partir do momento que for passando as etapas, o que ficou para trás vai ter na preclusão, ou seja, vai virando tudo ato do tipo consumado. E para fechar, algo que nós estudamos hoje, eu também não posso revogar um ato complexo se a revogação ela está sendo providenciada aqui, ó, por uma das partes. Vou pegar um exemplo que eu já dei para vocês. A Secretaria 1, imagina que aqui a Secretaria de Educação se reuniu com a Secretaria do Planejamento, juntas fizeram a portaria. O ato é a portaria. Então, Secretaria de Educação, Planejamento, juntas fizeram a portaria. Pode a Secretaria de Educação sozinha revogar a portaria? Não, isso é raciocínio lógico, né? Nem direito. Se a portaria para ser feita precisou das duas secretarias, a portaria para ser revogada precisa das duas secretarias. Não pode apenas uma das partes providenciar a revogação. Inclusive, isso daqui já foi pronunciamento do próprio Supremo Tribunal Federal. O próprio STF já disse que ato complexo não pode ser revogado apenas por uma das partes, porque como ele precisou de mais de uma parte para poder ser formado, não pode apenas uma delas vir a gerar a extinção daquele ato. Então, é por isso que aqui nós dissemos, ó, que a revogação só pode atingir atos discricionários, porque é somente no ato discricionário que existe espaço, liberdade para ser feita escolhas. A revogação, encerramos. Matamos revogação. Deixa eu colocar aqui um ok na revogação, porque o primeiro tópico foi, eu aconselho você a ir pegando esses desenhos daqui, ó. Olha essa parte de controle que eu vou completar ainda. Aqui é um desenho de revogação e aqui para lembrar quais são os atos que não podem ser revogados. Aqui foi só uma besteirinha de ex-tunc e ex-nunc, para poder a gente começar agora a falar de uma outra forma de extinção, que vai ser aqui a anulação. Vamos por partes para poder a gente analisar aqui o tópico referente à anulação. Vamos pegar aqui para poder iniciarmos e ver que a anulação, vamos começar igualzinho. A anulação também vai ser a extinção de um ato. Agora perceba que é de um ato inválido. Olha a diferença. É a extinção de um ato inválido. Então, o motivo da extinção é uma ilegalidade. Se o ato tem uma ilegalidade, a frase correta é esse ato ele deve ser extinto. Ou seja, a decisão de gerar extinção é uma decisão vinculada. O ato deve ser extinto. É uma obrigação ser feita essa extinção. Vamos por partes e vamos desenhando. Então, eu tenho aqui um ato, que é um ato inválido. Só que nós já sabemos o seguinte, já falei hoje e já tinha falado também na aula passada para vocês. Um ato mesmo inválido pode ser que ele venha produzir os seus efeitos. Por causa de que atributo, pessoal? Presunção de legitimidade. Então, um ato mesmo inválido, ele produz efeitos como se válido fosse, até alguém descobrir a irregularidade. Mas também, quando for descoberto que esse ato não respeitou a legalidade, deixa eu colocar aqui um X, esse ato ele não respeitou a legalidade, esse ato ele deve ser extinto. E extinção essa que vai ser feita pelo fenômeno da anulação. Então, enquanto a revogação é a extinção de um ato que, apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno, a anulação
vai ser a extinção de um ato por razões de ilegalidade, ou seja, ele não foi feito de acordo com a lei, com os procedimentos necessários. E quem é que vai poder anular esse ato? Aí eu vou voltar para aquela tabela de controle. Vê só, vamos voltar algumas páginas. Aqui, ó. Se eu estou falando em anular, eu vou anular um ato porque esse ato ele não foi feito de acordo com a lei. O ato que não é feito de acordo com a lei, eu vou anular. E essa anulação, pode o superior hierárquico anular os atos do seu subordinado, sim ou não? Pode. É controle interno de legalidade. E eu te pergunto, pode o juiz anular atos do administrador? Por exemplo, o prefeito está usando irregularmente dinheiro público. Pode o juiz verificar esse ato? Pode, porque vai ser um controle externo de legalidade. Aí, se ele não respeita a lei, eu também vou aqui anular. Então, perceba que a anulação pode decorrer de um controle interno, pode decorrer de um controle externo. Agora, a revogação, como é um controle de mérito, a revogação, ela só pode ser feita de maneira interna e não de maneira externa. Então, vamos completar agora nosso outro desenho aqui, ó. Cadê ele? Chegamos. Então, quem é que vai poder fazer esta anulação? Essa anulação vai poder ser providenciada tanto pela própria administração, quanto pelo poder judiciário. Então, em outras palavras, eu estou te dizendo que essa anulação pode ser fruto tanto de um controle do tipo interno, quanto pode vir a ser fruto de um controle do tipo externo. Controle interno ou externo. Olha o que diz aqui no slide, ó, que a anulação pode ser feita pela própria administração, nesse caso é um controle interno, ou feita pelo Poder Judiciário, nesse caso o controle vai ser do tipo externo. Já já eu volto para isso daqui. E qual é o efeito dessa anulação? Vai ser um efeito retroativo, já que o ato é irregular. Se é retroativo, vi você batendo na testa, o efeito vai ser ex tunc. Então, quando a administração gera essa anulação vai produzir efeitos para trás, para desconstituir o ato desde a sua invalidade. Ou seja, se o efeito ele é para trás, o efeito da anulação ele vai ser ex tunc. Isso daqui vai ser a regra. Como regra, o ato anulado ele vai produzir efeitos retroativos. Só que veja que eu tive o cuidado de colocar regra. Por quê? Porque em virtude do princípio da segurança jurídica, da boa-fé das pessoas, pode ser que alguns efeitos desse ato, mesmo inválido, eles venham sim a ser preservados. Deixa eu puxar uma observação para vocês. Veja só. Deixa eu ver se cabe aqui. Como regra, o ato vai ser ex tunc. Só que eu vou puxar uma observação. Como forma de exceção, os efeitos dessa anulação podem ser ex nunc. Se é ex nunc, é porque ele não retroage, ou seja, do momento da extinção, o efeito da anulação só vai produzir efeitos dali para frente. E quando é que esse ato vai produzir esses efeitos ex nunc? Em duas situações. Uma delas a gente já estudou. Nos atos praticados pelo funcionário de fato e nos chamados atos ampliativos, que nada mais são aqui do que atos benéficos. Então, nos atos praticados pelo funcionário de fato e nos chamados atos ampliativos, o efeito daquelas relações anteriores vai ter um efeito ex nunc pela segurança jurídica e pela boa-fé das pessoas. Vou falar de exemplo com vocês. Imagina um funcionário de fato. Estudamos funcionário de fato na aula passada. Quem é o funcionário de fato? É aquele que tem toda uma aparência de legalidade. Então, ele tem a aparência de legalidade naquele ato.
Então, imagina, pronto, o exemplo que eu dei para vocês acho que foi do oficial de justiça, que ele comprou o gabarito da prova, começou aqui a trabalhar, ó, tá aqui chique, entregando citação, entregando mandado judicial. Só que como ele comprou o gabarito da prova, ele tem uma irregularidade na sua investidura. Mas enquanto ninguém descobrir isso, concorda que ele vai trabalhando? Vai trabalhando, trabalhando com toda uma aparência de legalidade. Ele foi nomeado, ele está agindo em nome da administração, então ele está praticando tudo tecnicamente de maneira válida. Só que 2 anos depois, descobriram a fraude. Ele continua trabalhando na administração, ele sai. Sai. A nomeação dele vai ser anulada, porque ele entrou lá atrás de maneira ilegal. Mas se eu for usar o efeito regra da anulação, o efeito regra da anulação é o quê? Ex tunc. Então, se eu usar esse efeito regra, eu vou ter que desconstituir todos os atos praticados pelo funcionário de fato. Concorda que isso causa um risco à sociedade? Isso fere a teoria do órgão, fere também o princípio da impessoalidade? Então, o que a gente estudou na aula passada? Que os atos praticados pelo funcionário de fato vão ser considerados válidos. Então, qual vai ser o efeito da anulação da nomeação dele? Um efeito ex nunc. Ele não pode mais agir em nome da administração de hoje em diante, mas o que passou vai ser preservado. Fechou? Isso aí a gente já tinha estudado na aula passada, por isso que foi mais tranquilo. E o que é um ato ampliativo? O que é um ato benéfico? Logicamente, é aquele que é favorável ao destinatário. Imagina que a administração, por um erro dela, está concedendo, sei lá, um benefício de maneira indevida. Erro dela. As pessoas estão recebendo de boa fé. As pessoas achavam, por exemplo, que estavam dentro do âmbito de atuação daquele benefício. Na verdade, não estavam, mas o erro foi da administração. O que importa é, estou recebendo benefício de boa fé. Digamos que o benefício de boa fé me dá R$ 50 a mais todo mês. E eu passei um ano recebendo R$ 50 a mais todo mês por um erro da administração. R$ 50 a mais é um ato benéfico, é uma coisa boa para mim, né? Então eu estou lá e ganhei R$ 50 a mais. Só que depois de um ano a administração percebeu que, na verdade, ela estava concedendo benefício de maneira indevida. O que acontece? Ela vai parar, vai ter que anular, já que a concessão era ilegal. Ela para de dar o benefício de hoje em diante. Mas o efeito regra da anulação não é ex tunc, mas aí eu chego no problema. Se eu colocar o efeito regra que é ex tunc, o que todos os beneficiários teriam que fazer com esse dinheiro? Devolver. É justo com quem recebeu de boa fé? Não, porque a pessoa achou que poderia gastar. Então agora ela teria que se endividar para poder tentar ressarcir a administração. Ô professora, mas na prática a administração manda devolver, não manda? Manda. Na prática ela manda, tá certo? Mas para a prova o mundo é lindo. Para a prova é, se você recebeu de boa fé, você não vai ter que devolver. Você simplesmente para de receber de hoje em diante. Então, em relação a esses dois atos daqui, o efeito da anulação ele vai ser ex nunc, para preservar a boa-fé das pessoas, para preservar também a segurança jurídica. Então, nesses casos, a anulação vai produzir efeitos daquele momento em diante. Mas lembra que se perguntar seco na sua prova seco, a resposta do efeito da anulação é isso daqui, tá certo? Vai ser ex tunc. E para ir fechando, qual é o prazo para anular? Vai ser o prazo de 5 anos, salvo se a pessoa está de má-fé. Esse prazo, ele se encontra na Lei do Processo Administrativo Federal, que é na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, que vai tratar exatamente dessa anulação e dessa revogação. Então, aqui fechando o nosso desenho, vamos ver que essa extinção daqui, ela vai ser feita dentro de um prazo de 5 anos, salvo se a pessoa se encontrava de má-fé. Então, veja que aqui, diferentemente da revogação, que não existe limitação temporal, aqui na anulação existe sim uma limitação temporal. Porque tem uma frase que diz assim, o direito não socorre a quem dorme. Em outras palavras, se a administração percebe que existe alguma irregularidade, ela deve agir. E ela deve agir rápido, porque se ela não fizer nada, ela decai do direito de anular aqueles atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários num prazo de 5 anos. Cuidado com o seguinte, a Lei do Processo Administrativo Federal
diz que a administração decai do direito de anular os atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Ou seja, esse prazo é um prazo para proteger as pessoas e não para prejudicar. Vou dar o exemplo. Os R$ 50 a mais que eu estava recebendo não era um ato benéfico para mim, destinatária? Sim. Aquilo é como se virasse meu direito adquirido em quanto tempo? 5 anos. Então, a administração decai do seu direito de anular o ato que decorre efeito favorável para o destinatário no prazo de 5 anos. Se em 5 anos a administração não fez nada, é como se aquilo tivesse se incorporado ao meu patrimônio. Então, se eu estou recebendo de boa fé, é um ato benéfico para mim, a administração vai ter o prazo de 5 anos para anular. Agora, imagina que em vez de R$ 50 a mais, eu estou recebendo R$ 50 a menos, de maneira indevida. Então, esse ato é ruim para mim, é um ato maléfico. Então, quanto tempo a administração tem para poder refazer esse cálculo? A vida toda. Porque se o ato é bom para mim, vira meu direito adquirido com 5 anos. Agora, se o ato é ruim para mim, 10 anos depois, você não quer que a administração refaça esse cálculo e te dê o benefício certo ou quer? Quer. Então, prazo de 5 anos são para os atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários e para os destinatários que estão de boa fé. Porque se a pessoa está de má fé aqui, ó, a anulação vai poder ser feita a qualquer tempo. Como assim? Vou trabalhar com vocês de um exemplo que eu vi de anulação em relação à prova da FCC. Teve uma prova da FCC que ela contou uma história mais ou menos assim. Tinha um servidor, ele faleceu e ele não tinha nenhum herdeiro. Aí a empregada doméstica dele dizia na questão que ela falsificou a certidão de união estável, deu entrada no pedido de pensão, o pedido de pensão foi concedido e ela está lá há mais de 20 anos, recebendo a pensão. Aí a administração apurou e verificou a ilegalidade do recebimento da pensão. Esse benefício, pensão, não deve ser anulado ou deve? Claro que deve, porque a bonitinha, desde o início, agiu de quê? De má fé. Se você age de má fé, você não tem direitos. Então, você perde a qualquer momento, a administração vai anular o recebimento daquele benefício. E outra, se você recebeu o dinheiro de maneira irregular, aí o efeito senextum que você teria que fazer o quê? Devolver o dinheiro. Ela não vai ter na prática o dinheiro, né? Mas teria que devolver os valores que ela recebeu de maneira indevida. Então, isso daqui são os pontos chaves em relação à anulação. Para fechar, eu só quero te mostrar o seguinte, ó. Deixa eu fazer um esquema básico que eu fiz lá na aula de poderes já. Quando eu tenho um ato, esse ato pode ser de dois tipos. Pode vir a ser um ato vinculado, ou esse ato pode vir a ser um ato discricionário. Qual é a diferença de ato vinculado para ato discricionário? O ponto-chave está aqui, ó. Todo e qualquer ato, você sabe que ele vai ser feito de acordo com a lei, princípio da legalidade. Para o administrador estar agindo, é porque existiu uma lei autorizando. Só que a lógica é, alguns atos admitem que o administrador faça escolhas, algum ato ele não admite. Quando eu tenho um ato vinculado, esse ato vinculado ele não admite que o administrador faça escolhas. Aí você vai pensar comigo da seguinte maneira. Se o ato não respeita a lei, o ato não respeitou a lei, o que ele vai ser? Vai ser anulado. Então, perceba que a anulação pode ser feita tanto em relação a atos vinculados quanto a atos discricionários, porque anular é não respeitar a lei. Como todo ato ele tem uma prévia lei, então se ele não respeita essa lei, ele deve vir a ser anulado. Então, qualquer tipo de ato vinculado ou discricionário vai poder vir a ser anulado. Agora, ato vinculado, não existe espaço para se fazer escolhas. Já ato discricionário, sim. Ou seja, se esse ato não é mais aqui, ó, uma boa escolha, o que ele pode vir a ser? Revogado. Em outras palavras, eu estou te dizendo algo simples, que é o seguinte: um ato anulado pode ser tanto um ato vinculado quanto um ato discricionário.
Agora, o ato para ser revogado, ele só pode ser o ato discricionário, porque o ato vinculado, ó, ele não tem espaço para ser feitas escolhas. Por isso que aqui a gente está dizendo que a anulação alcança tanto atos discricionários quanto atos vinculados, porque todos os atos devem observar a lei. Agora, olha a diferença. Na revogação, eu só posso revogar atos discricionários, porque a revogação está relacionada à possibilidade de fazer escolhas. Com isso, nós encerramos, não atos, atos é um assunto que quase não encerra na vida, encerramos a diferença principal. Revogação e anulação foi. O resto é muito mais rápido. Essa parte aqui, ó, cassação, caducidade e contraposição, são questões que, quando caem, são super fáceis de matar. Vamos saber aqui agora o que é a cassação. Vamos por parte. A cassação, já sabemos que é a extinção também de um ato. Agora, por que esse ato está sendo extinto? Porque o particular, ele deixa de preencher as condições necessárias para a permanência de um benefício. Vamos por partes. Aqui, na cassação, eu tenho também a extinção de um ato. E por que esse ato está sendo extinto? Porque o particular, ele deixa de preencher as condições necessárias para a permanência de um benefício. Olha o raciocínio lógico, veja só. Você já deve ter escutado falar do seguinte: o motorista dirigindo embriagado matou uma família. Ele já estava com a licença para dirigir suspensa. Após esse acidente, a licença para ele dirigir ela foi cassada. Perceberam? Então, observe que o particular, o motorista do carro, ele deixou de preencher os requisitos que são necessários para a concessão do benefício. Que benefício de continuar dirigindo? Ele já estava com a licença para dirigir suspensa, aí agora ele matou uma família porque estava dirigindo embriagado, então ele não preenche os requisitos para continuar dirigindo. Então a licença para dirigir vai ser cassada. Outro exemplo, você tem a sua licença para advogar, a OAB, só que aí tem determinado advogado que ele estava lá, né, pagando propina a servidor, tentando comprar juiz, filmar, isso tudo apareceu em Fantástico. Concorda que ele não tem a ética e a conduta necessária para exercer aquele tipo de atividade, então ele não preenche os requisitos que são necessários para exercer a atividade de advogar. Então a OAB dele, a licença para exercer uma atividade profissional, pode vir a ser o quê? Cassada. Um médico que faz cirurgias e ele simplesmente está vendendo órgãos, então ele vai dar um jeitinho de matar a pessoa para poder fazer venda de órgãos. O CRM dele, que é a licença para exercer a atividade profissional, pode vir a ser também o quê? Cassada. Perceba que a cassação ela decorre de uma conduta inadequada do particular. É o particular que faz algo de irregular que gera a cassação. Você recebeu uma licença para funcionar um restaurante, mas você fez um bordel em vez disso. Então, aquela licença de funcionamento vai ser o quê? Cassada. É culpa do particular. É quando o particular ele não preenche os requisitos que são necessários para a permanência daquele benefício. É só isso que vem a ser considerado a cassação. Bem fácil, hein, pessoal? Então, aqui, cassação matamos. Mais um ponto. Falta caducidade, falta contraposição, mas falta também tempo. Eu vejo isso com vocês e o resto de atos eu tenho certeza que eu acabo na próxima parte.